Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo te abençoe, você que nos assiste diariamente, ou semanalmente, ou de tempo em tempo, quando se lembra, e você que é inscrito no nosso canal, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Eu quero nesta hora trazer uma palavra direcionada direta do coração de Deus para os nossos corações, e a minha oração é que o Espírito Santo fale poderosamente na sua vida, que haja curas, milagres e maravilhas liberadas da parte de Deus para a sua vida. Então vamos para o texto em apreço? Vamos para o texto que vamos ler neste momento para que Deus fale conosco na pessoa bendita do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 8, versículo 22, até o versículo de número 26. Vejamos. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para casa, dizendo: Não entres na aldeia. Meus queridos, esse episódio aqui, narrado somente no livro de Marcos, somente Marcos registra esse milagre em que o Senhor Jesus curou este cego por etapas. Vejamos que no início do versículo 22, a Bíblia diz que quando Jesus chega a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram. O interessante que eu aprendo aqui nesse texto sagrado, a lição que nós extraímos no versículo 22, é que não foi o cego que se interessou para ficar curado. Primeira razão que nós aprendemos aqui é que o cego não tinha mais esperança de expectativa de vida melhor. Ele não tinha expectativa para melhoria de sua vida, mas outras pessoas intercederam por ele. O verso 22 explica desta maneira, que rogaram-lhe que Jesus o tocasse. Existem certos momentos em nossas vidas que o próprio Deus levanta outras pessoas como intercessores pela nossa vida. Glória a Deus! É muito bom quando nós temos alguém que intercede por nós. Se encontramos em nossa vida, em nosso caminho, alguém que se interessa em interceder por nós, é uma grande dádiva e bênção do Senhor, porque são poucos que gostam do ministério da intercessão. Quando nós intercedemos por alguém, nós esquecemos de nós mesmos e nos lembramos de alguém, nos lembramos de outra pessoa que está mais necessitada do que nós. Então, encontramos aqui algumas pessoas trazendo este cego até Jesus. Lendo um pouco a Bíblia, eu aprendo um pouco sobre a intercessão. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9, versículo 18, que um pai intercedeu pela sua filha e Jesus lhe atendeu. Mateus capítulo 9, versículo 18, a Bíblia diz que Jairo saiu de casa e já deixou a sua filha morta. E ele soube que Jesus estava passando na cidade. E quando ele encontra-se com Jesus, que estava passando na cidade, ele roga e diz: Senhor, vai na minha casa, porque a minha filha está morta.
Aleluia! Jesus então ouve o pedido de Jairo e vai na casa de Jairo. Meu querido, minha querida, você que está me assistindo nesta hora, vale a pena orar pelos filhos. Aproveite agora enquanto eu estou ministrando a palavra. Lembre-se, você que tem filho ou filha, peça uma bênção a Deus agora, neste exato momento, pelo seu filho, pela sua filha, porque Deus ouve, Deus se interessa pelo clamor pelos filhos. A filha de Jairo estava quase morrendo, no texto de Lucas. Já aqui em Mateus, quando Mateus registra, a filha de Jairo já estava morta. Talvez o inimigo está tentando armar uma cilada de morte para seu filho ou sua filha. Quem sabe com vários apetrechos, como droga, prostituição, mal influência, amizades corruptas. Mas se você orar, o Senhor Jesus vai aí agora na sua casa e vai repreender o espírito de morte que quer assolar a vida do seu filho. Talvez o problema do seu filho não é má influência, não é mal amizade, talvez é uma enfermidade que está o assolando. Não importa, se você orar, a mão de Jesus, aleluia, a pessoa bendita do Senhor Jesus vai fazer uma grande obra por causa da sua oração. Em Gênesis capítulo 18, encontramos também Abraão orando pelo seu sobrinho Ló, e Deus interviu na saída de Ló de Sodoma e Gomorra, porque aquela cidade seria destruída iminentemente, rapidamente, mas por causa do clamor de Abraão, Ló foi poupado com a sua família para não ser destruído com fogo e enxofre, porque a medida dos pecados de Sodoma e Gomorra já haviam chegado diante de Deus. Vale a pena orar pelos sobrinhos. Ore pelos seus sobrinhos, ore pelos seus cunhados, ore pela sua família, ore pelo seu pai, pela sua mãe. Aleluia! A Bíblia diz que Daniel orou pela nação. No livro de Daniel, capítulo 10, encontramos Daniel orando pela nação de Israel, para que se cumprisse a profecia que o profeta Jeremias havia profetizado em nome do Senhor Deus, que 70 anos somente a nação de Israel passaria no cativeiro, na Babilônia. Pelo cativeiro na Babilônia, Israel passou 70 anos. E contando o tempo, Daniel percebendo, porque ele lia a palavra de Deus e lia livros relacionados à palavra de Deus. Vale a pena investir em literatura bíblica, vale a pena investir na Bíblia Sagrada, em leitura bíblica, porque você acaba sabendo o propósito de Deus ao seu tempo para a sua vida. Se Daniel não tivesse lido a palavra de Deus, ele jamais iria descobrir, através da profecia do profeta Jeremias, que aquela época, aquela data, era a época de libertação. Era a época em que Israel seria livre novamente e retornaria, seria totalmente repatriado. Glória a Deus! Deus usou Jeremias, que iria levantar alguém para tirar Israel do cativeiro e iria repatriá-lo novamente. Apenas 70 anos passaria no cativeiro por causa da desobediência. Aqui está a importância de conhecermos a palavra de Deus e lermos a palavra de Deus. Daniel então ora, e enquanto Daniel orava, a Bíblia diz que Deus interviu, enviou o seu anjo e explicou a Daniel, ao seu tempo, todas as profecias de que iria acontecer. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em João, capítulo 17, versículo 20, o Evangelho de João nos fala também que o Senhor Jesus, além de orar pelos seus discípulos, ele orou por aqueles que haveriam de se converter ao Santo Evangelho. Aleluia! O próprio Jesus orou pelos seus discípulos e pela sua futura igreja, que seria alcançada pelo poder da palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 6,
Versículo 26, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ora, Jesus orou pela igreja. E o Espírito Santo também intercede por nós. Glória a Deus. A Bíblia fala também, em Romanos 8,34, que Jesus está sentado à destra do Pai e intercede diariamente por nós. Glória a Deus. Então, nós vimos aqui, para efeito de explicação do verso 22 de Marcos capítulo 8, que a multidão, ou seja, alguns, oraram, pediram ao Senhor para que tocasse no cego. Enquanto eu lhes expliquei sobre a importância da intercessão, eu quero dizer que vale a pena orar. Ore por você também, ore pela sua casa, ore pelo seu ministério, ore pela sua vida. A Bíblia diz que Jesus atendeu a oração daquele povo. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus atendeu a oração daquele povo que pediu para curar o cego. Só que Jesus faz algo diferente. A Bíblia diz, no versículo 23, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Jesus não curou o cego na presença da multidão. Jesus levou o cego para fora de Betsaida. Lendo esse texto aqui, nós vamos entender o porquê Jesus não curou aquele cego na presença da multidão que estava em Betsaida. Por que Jesus não curou aquele homem em Betsaida? Em primeiro lugar, eu aprendo que Betsaida era uma região onde Jesus investiu o seu poder, curando a muitos, limpou várias pessoas de várias enfermidades, curando, expulsou demônios, ressuscitando mortos. Mas sabe o que aconteceu? Desprezaram o poder de Deus através do ministério do Senhor Jesus Cristo em Betsaida. A Bíblia vai confirmar isto em Mateus, capítulo de número 11. Olha só, Mateus 11, versículo de número 21. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizessem, há muitos que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Sabe por que o Senhor Jesus falou esta palavra? Conforme eu lhes expliquei em Mateus 11, 21 até o 23, foi porque Jesus realizou muitos milagres nessa região. Ao invés do povo crer em Jesus, ao invés do povo adorar ao nome do Senhor, descreram, zombaram. E o poder de Deus não é para ser desprezado. O poder de Deus não é para ser ignorado. Então, o Senhor Jesus só fica onde é convidado e onde ele é aceito. E o Senhor Jesus, ele só entra se abrir a porta para ele. Glória a Deus. Por que ele disse para a igreja de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Ora, Jesus disse isso é porque ele estava expulso da igreja de Laodiceia. O que expulsou Jesus da igreja de Laodiceia? Foi o pecado do orgulho. O povo tinha situação financeira muito boa, mas eles diziam, rico estou e de nada tenho falta. O dinheiro da região, da cidade de Laodiceia, ocupava o lugar de Jesus. Isso mesmo. E lá em Laodiceia também tinha muitos médicos, porque na cidade de Laodiceia existia faculdade de medicina, onde médicos se formavam, e principalmente na área da oftalmologia,
por haver muitos cegos na antiguidade por falta de higiene, e também misturando a falta de higiene na face com o excesso de luminosidade, causava cegueira nas pessoas. Agora, a oftalmologia, ela teve um avanço tremendo na cidade de Laodiceia, ao ponto deles fabricarem um colírio de um pó que vinha da Frígia, onde em Laodiceia, nos laboratórios, criaram-se um método curativo para moléstias oculares, onde esse colírio passou a ser vendido para pessoas de várias partes do mundo. Só que Laodiceia tinha cuidado com o corpo físico, mas o corpo espiritual estava enfermo. O Senhor Jesus disse: não sabes que és um pobre, cego, nu e miserável? Laodiceia cuidava do corpo físico, mas espiritualmente estava cega, estava nua. Outra coisa que também causava, outro elemento que causava a prosperidade financeira de Laodiceia, além da faculdade de medicina e também dos laboratórios produzindo remédios, em Laodiceia também existia fábricas de vestidos de lã de ovelha, e não era lã comum, era lã preta. Esta lã vestia-se as pessoas da autocracia, as pessoas do alto escalão, como reis, pessoas de cargos públicos, e esses vestidos eram tão caros que eram exportados para várias nações. Mas olha a condição de Laodiceia. Jesus disse que eles estavam nus espiritualmente. Não adianta cuidar muito bem do material e deixar o espiritual. Então, o Senhor Jesus não operou milagres em Betsaida por causa da incredulidade, porque ele estava desprezado naquele lugar. Desprezaram o poder de Deus na vida dele. E você acha que Jesus insistiu em ficar lá? Não. Ele foi para onde ele teria liberdade, onde ele encontraria fé. Tudo que o Senhor quer é encontrar fé. A Bíblia diz, então, que Jesus leva o cego para fora de Betsaida. Glória a Deus. Veja também em Mateus capítulo 9, versículo 23 até o versículo 25, o que o Senhor Jesus está falando. Mateus capítulo 9, versículo 23 até o versículo 25. E Jesus, chegando à casa de Jairo e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão da menina, e a menina levantou-se. Sabe o que Jesus fez quando chegou na casa de Jairo? E a menina já estava morta? Jesus declarou: a menina não está morta, ela dorme. O povo que estava na casa de Jairo riu da cara de Jesus, zombou da cara de Jesus. Por esta razão, Jesus disse: vocês ficarão lá fora. Vocês vão ficar lá fora. Sabe por que Jesus colocou a multidão lá fora da casa e só entrou no quarto onde estava a menina morta? Pedro, Tiago e João, Jairo e a esposa e Jesus. Sabe por quê? Os que tinham mais fé no momento para ver o milagre acontecer eram eles. E a multidão de zombadores ficaram do lado de fora. Eu quero dizer que assim como Jesus levou este cego para fora de Betsaida, porque Jesus não suporta falta de fé e escarnecimento, zombaria com as suas obras, aleluia, o Senhor não suporta o desprezo daqueles que até mesmo o interpretam mal, a forma do seu trabalhar e do seu operar. Ele descarta aqueles que têm falta de fé.
Ele descartou na casa de Jairo e disse, ó, fica do lado de fora. Enquanto eu estou ministrando esta palavra aqui, eu quero dizer que se você quer ver Deus trabalhar na sua vida, você tem que deixar Deus fazer uma seleção em quem é que pode estar do seu lado e quem é que não pode estar do seu lado. Quem é que pode andar com você e quem é que não pode mais andar com você. Isso mesmo, não adianta. Em Betsaida, Jesus não operou mais nenhum milagre, porque ele mesmo decidiu, não adianta dar pérolas aos porcos, não adianta desperdiçar o meu poder onde não existe fé. Glória a Deus, glória a Deus. Devemos viver uma vida de oração. Sabe por quê? Aqueles que pediram ao Senhor Jesus tiveram seus pedidos atendidos. Os homens que levaram o cego até Jesus, Jesus atendeu. Só não operou o milagre ali em Betsaida. Só não operou o milagre ali em Betsaida. E eu lhes expliquei por que o Senhor Jesus não operou o milagre ali. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, por que Jesus não operou o milagre diante da multidão em Betsaida? Por causa do desprezo e da falta de fé. Agora, isso não significa que o Senhor Jesus não continua operando no meio de multidões. Isso não significa que o Senhor Jesus não continuou operando os seus milagres e maravilhas no meio das multidões. A diferença é se o público crê nele e tem temor de Deus. Esta é a diferença. Vejamos em Lucas, capítulo 7, do versículo 12 ao 16. E então, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Olha a diferença de pessoas. Quando Jesus olha no meio da multidão, daquele cortejo fúnebre, onde estava saindo da cidade de Naim para o cemitério, para sepultar um filho único de sua mãe, que era viúva, Jesus olha para ela, a angústia que ela estava sentindo, a dor da separação, a dor da morte, de ter levado seu único filho. Aquele filho representava muita coisa para aquela mulher e para aquela família, porque através dele a semente da família perpetuaria, continuaria. Ele não chegou a se casar e morreu. Como que o nome daquela família iria dar continuidade? Isso significava para aquela mãe que o nome da sua família ia se extinguir, ou seja, a sua história seria interrompida. Mas o Senhor Jesus olha para aquela mãe e diz, mulher, não chores. E quando Jesus chega, toca no esquife, que era o caixão, e diz, jovem, a ti te digo, levanta-te. Na mesma hora, quando o jovem se levanta, vivo, ressuscitado por Jesus, a multidão glorificou a Deus. E um grande temor se apoderou do povo, e o povo todo daquela multidão dava honras a Jesus, dava glórias ao Senhor Jesus. Esta é a diferença. Agora, qual o propósito de Jesus ter levado o cego para fora da cidade? Jesus queria privacidade.
Isso mesmo, o Senhor Jesus queria uma privacidade com aquele homem que estava enfermo. Nem todos o Senhor Jesus vai curar publicamente. Nem todos serão batizados com o Espírito Santo na igreja cheia. Nem todos vão ter o milagre alcançado diante de uma grande multidão. Mas o importante é que Jesus trabalha. O interessante é que ele continua operando. O interessante é que ele continua agindo. Ele vai continuar agindo. Não espere Jesus agir da mesma forma na vida de todos, porque cada um tem um grau de fé. O Senhor Jesus queria privacidade com aquele homem que havia de ser curado. Quando, aleluia, Jesus leva aquele homem para fora, estava se cumprindo o que está em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Aleluia. Aqui, quando Jesus fala para orar e entrar no quarto e fechar a porta, significa que um momento de intimidade com Deus, o nosso momento de maior relacionamento com Deus, não é na hora da publicidade, é na hora do particular. Quantos que querem ter vida íntima com Deus e acham que é publicamente, no meio da igreja, naquelas horas de culto, é que você vai ter intimidade com Deus? Mas a Bíblia nos ensina que o nosso maior momento de intimidade com Deus é quando nós entramos no nosso quarto e fechamos a porta e começamos a falar com Deus. Quantos que buscam ter intimidade com Deus, mas publicamente, para que todos vejam? Deixa eu te explicar uma coisa. A vida de toda árvore não se consiste no que é aparente, mas sim no que é subterrâneo. Vou te explicar. A vida da árvore não aparece para todos ver. Aonde é que se mostra a vida da árvore? Na raiz. E você vê raiz de plantas e árvores expostas? Não. Quanto mais profunda é a raiz da árvore, mais nutrientes ela vai trazer para o caule da planta, para o tronco da árvore. Quanto mais profundas são as suas raízes, mais água ela vai trazer para que a planta se alimente, para com que a planta tenha vida e subsista de pé. A raiz não aparece, mas é ela que transmite vida para a árvore. O nosso momento de intimidade com Deus, no nosso quarto de portas fechadas, ninguém está vendo, mas é este momento de intimidade, de oração, que o seu pastor não vê, que a sua igreja não vê, que os seus irmãos de comunhão e fé não vê. É este momento que vai te garantir vida espiritual. Aleluia! Quando Jesus leva aquele homem cego para fora da cidade, era porque ele queria privacidade. E Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Outra lição que nós aprendemos aqui com o Senhor Jesus: é necessário privacidade para muitas obras que o Senhor quer realizar nas nossas vidas. Não é no meio de muita gente que Deus vai revelar o oculto e o profundo. Ele quer privacidade. Ele quer aumentar a unção na tua vida. Ele quer aumentar a fé na tua vida. Ele quer aumentar o poder na tua vida. Mas é necessário um particular. Aleluia! Por que é necessário um particular? É necessário fechar a porta para muitas coisas. Quer ver Deus agir na tua vida?
Quer ver Deus operar com unção, sinais e maravilhas na tua vida? Quer ver Deus agir através do seu ministério? Então te prepare para o que o Espírito de Deus está mandando dizer. Fecha a porta, aleluia, para muitas horas de televisão. Eu não estou te dizendo que é pecado assistir televisão, dependendo da programação que você assiste, mas é necessário fechar as portas para os exageros de horas perdidas sem intimidade com Deus. Fecha a porta para horas de televisão. Feche as portas para horas de internet e WhatsApp. Aquilo que não te edifica, muitas das vezes, está te afastando da comunhão e intimidade com Deus. Feche as portas para as más conversações, más companhias. Amós capítulo 3, versículo 3, a Bíblia vai nos dizer: poderão andar dois juntos, se não estiver de acordo? De forma alguma. Não dá para andar do lado do crente carnal, pessoas que não têm vida de oração, vidas de unção. Ou você vai melhorar ele, ou você vai ser influenciado pela frieza que existe nele e você vai piorar. Não dá. Aquele que entristece o Espírito Santo nunca vai conseguir estar do lado de quem tem vida de oração. Então, o conselho do Espírito Santo nesta hora, para você que quer receber um milagre da parte de Deus, feche as portas para a mal companhia. Sabe por quê? Até mesmo porque quando nós fechamos a porta do nosso quarto, nós estamos neste momento, aleluia, colocando o limite entre nós e quem está fora do quarto. Aleluia. Outra coisa, fecha a porta do teu quarto para a falta de fé. Não deixe que a falta de fé alimente o seu coração. Feche a porta para a falta de jejum. Comece a jejuar. Aumente a sua esperança. Faça como o povo hebreu, que quando tinha enorme esperança de que Deus iria intervir, eles iam para a oração e para o jejum, e Deus sempre os atendia. Aleluia! Feche a porta para a falta do jejum. Feche a porta para a falta da leitura da palavra de Deus. Quantos que só conhecem a Bíblia em poucos minutos porque estão na igreja e só leem a Bíblia na hora do culto, mas quando acaba o culto a Bíblia pega poeira na estante a semana inteira. Ou então, durante os dias que você vai para o culto é que você pega ela e só abre na hora da leitura bíblica acompanhando o seu pastor na igreja. Ei, feche a porta para o desânimo da leitura bíblica. A partir de hoje, faça um propósito com Deus. Leia mais a Bíblia. Aleluia. Outra coisa, feche a porta para a falta de intimidade com Deus. A falta de conhecer a Deus é a falta da própria leitura bíblica. A Bíblia diz: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Não pense você que intimidade com Deus é no momento que você está pulando, ou cantando, ou gritando, clamando, aleluia. Não, há um momento de intimidade com Deus, é quando nós estamos fazendo a leitura da palavra de Deus, no nosso aposento, no nosso particular com Deus, aleluia. É neste momento que nós passamos a conhecer mais a Deus. Agora, você quer ver o agir de Deus na tua vida? Abra a porta para a leitura da palavra de Deus. Abra a porta para se fazer bastante jejum. Abra a porta para o aumento da sua fé. Abra a porta para pessoas cheias de Deus. Aleluia! Ande com quem tem fé. Ande com quem está no mesmo nível que você, de oração, de leitura bíblica, e você vai ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus, o operar de Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E é isto que Deus quer na minha e na sua vida.
Que o Deus Todo-Poderoso trabalhe na sua e na minha vida enquanto estou ministrando a palavra. Outra coisa, por que eu aprendo? Porque Jesus levou o cego para fora da cidade para curá-lo. Aleluia! Na privacidade, Jesus faz com que evitaria tumulto diante de uma grande multidão. Na privacidade, Jesus trabalha diante da pessoa que está necessitada, sem evitar tumulto, confusão, murmuração e falta de fé, porque Jesus não trabalha da mesma forma na vida de todas as pessoas, conforme eu já lhes expliquei. Nem sempre Jesus vai fazer da mesma forma, e isso às vezes causa tumulto, porque Jesus trabalha de maneira diferente. Aleluia! Ele não é um robô que você aperta o botão do automático e o robô faz o que você quer. Não, Jesus trabalha da forma que ele quer. Está entendendo? Aleluia! Por que Jesus levou aquele homem para fora da aldeia? Jesus, na mente dele, quando pegou na mão do cego, Jesus já estava dando direção ao cego. Aleluia! E também fora da multidão, Jesus já sabia o que ia fazer para curar o cego. O que Jesus fez para curar o cego? Jesus usou cuspe. Jesus usou saliva da sua própria boca. Glória a Deus. Olha só o versículo 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou se via alguma coisa. Diante da multidão, jamais Jesus ia cuspir no rosto daquele cego, porque ia causar alvoroço, ia causar tumulto, ia causar até mesmo, meus irmãos, um gesto grosseiro da multidão para com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Cuspir no rosto de alguém representava na cultura antiga desprezo, desonra. Quando alguém cuspia em outro, era um sinal de excomungação. Mas ali a Bíblia diz, naquele momento, fora de Betsaida, em outra aldeia, o Senhor Jesus cuspiu nas pontas dos seus dedos. Quando Jesus cospe na ponta dos seus dedos, para a multidão de Betsaida, seria algo nojento, seria algo repulsivo, seria algo repugnante. Mas para aquele que estava sendo curado, era o colírio, o remédio. O cuspe de Jesus era o remédio exato para a cegueira daquele enfermo. Glória a Deus. Então, eu quero te dizer que o trabalhar de Deus não é para o homem entender. Importa é Deus trabalhar na sua vida. Importa é o Senhor fazer o que Ele quer. Quem sabe, para muitos, da forma que Deus está agindo na tua vida, é loucura. Mas você que está precisando do milagre, está entendendo. Só você e Deus sabe que você precisa. Então, o Senhor não vai pedir explicação a ninguém. O Senhor não vai perguntar a ninguém de que forma Ele vai agir. Ele vai trabalhar, porque Ele é soberano. A própria Bíblia diz em Isaías, que o próprio Senhor diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida. Ninguém vai impedir o trabalhar de Deus na tua vida. O Senhor está trabalhando nesta hora ao seu favor. Aleluia. Ainda que muitos não estejam entendendo, fique no particular com Deus. Entra no particular com o Senhor. Entra num particular no teu quarto, porque Deus vai trabalhar. Deus vai agir. E você vai ver a glória do Senhor se materializando
se, aleluia, manifestando na sua vida. O cuspe e os dedos das mãos santas de Jesus foram o colírio adequado para a cura daquele homem. Aleluia. Enquanto, aleluia, a multidão estava em outra aldeia, Jesus estava trabalhando. Agora, por que Jesus não operou o milagre na frente da multidão? Porque a multidão não estava preparada para ver o agir de Deus na vida do cego. Aleluia. Deus vai fazer uma seleção por esses dias de quem é que pode estar com você e quem não pode estar com você. Aleluia. É isso mesmo. Não se espante com o que eu estou te falando aqui em nome do Senhor Jesus, porque vai haver um mover de Deus tremendo na sua vida. Algo será mudado para melhor, mas o Senhor, que é responsável pela sua vida, e você que está buscando ter intimidade e comunhão com Deus, vai ser feita uma seleção. Vai ser feita uma seleção de quem pode estar com você e quem não pode estar com você. Aleluia. Outro detalhe que eu aprendo, porque o Senhor levou aquele moço para fora de Betsaida. Aleluia. O Senhor não trabalha da mesma forma na vida de todos. O Senhor usou métodos pedagógicos para aumentar a fé daquele homem. Qual foi os métodos pedagógicos que o Senhor usou para curar a enfermidade daquele homem? O Senhor Jesus usou o contato físico. Isso mesmo. Se você observar, quando o Senhor Jesus acaba de atender a oração daquele povo, que o povo rogou para Jesus curar o cego, a Bíblia diz que Jesus pegou na mão do cego. Isso é mais do que contato, é contato físico. Imagina o privilégio daquele homem ter o contato das mãos santas de Jesus segurando nas mãos dele. Isso significa que a vida daquele homem iria mudar. Aleluia! Eu quero dizer que assim como aquele homem enfermo teve o contato das mãos de Jesus nas mãos dele, o Senhor está nesta hora, neste exato momento, tocando em você, tocando na sua vida, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. A tua vida jamais será a mesma, porque neste particular de hoje, que você está tendo com o Mestre, o Senhor Jesus está tocando em você, está pegando na sua mão e está lhe dando direção. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Isto é o contato de Deus para com aquele homem. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Outra coisa que eu aprendo quando Jesus começa a operar um milagre, aleluia, além de pegar na mão daquele homem, o Senhor ouviu o pedido de oração daquele povo, para se cumprir o que está em Jeremias capítulo 33 e o versículo 3. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. O Senhor está trabalhando neste exato momento, enquanto lhes prego a palavra de Cristo. O Senhor está operando um milagre. O Senhor está restaurando, aleluia, algo à sua vida. Na sua vida tem algo sendo restaurado agora, pela unção do Espírito de Deus que está aqui comigo. Eu quero ministrar que a bênção do Senhor comece a se manifestar na tua casa, na tua família, no seu ministério, na sua vida, nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Outra lição que eu aprendo. Por que Jesus fez contato físico com aquele homem? Geralmente, quem tinha deformidade física, quem era cego,
tinham uma vida desconfortável e desfavorável diante da sociedade. Muitos deles vinham a mendigar porque não conseguia trabalho. Possivelmente esse cego aqui era mendigo. E quando Jesus toca na mão dele, segura na mão dele, Jesus estava mostrando e demonstrando aproximação. Jesus estava demonstrando afeto. Jesus estava demonstrando carinho. Jesus estava demonstrando amor. E para que aquele homem pudesse ver, Jesus, então, trabalha desta forma. E impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? Eu quero dizer que o Senhor Jesus tocou no cego, e ele toca em você agora. E ele manda perguntar: você já está sentindo a diferença na sua vida? Você sente alguma diferença? Aleluia! Jesus perguntou ao cego: você vê alguma coisa? E na mesma hora, a Bíblia diz no versículo 24: e levantando ele os olhos. Vejamos que todo cego tem as pálpebras dos olhos caído. Quando Jesus toca naquele homem, na sua mão, as pálpebras dos seus olhos se levantam, porque ele conseguiu levantar os olhos. Olha só, e levantando ele os olhos, eu quero dizer que quando Jesus começa a operar um grande milagre, ele começa a te levantar. Ele levanta você neste momento. Ele levanta os que estavam caídos neste momento, para se cumprir o que está registrado em Isaías capítulo 35. O Senhor Jesus começa a operar um grande milagre na vida daquele moço. Um grande milagre o Senhor Jesus começa a operar agora na tua vida. Eu quero ministrar em nome de Jesus que a tua vida não será mais a mesma depois dessa ministração. Olha o que Isaías ministrou acerca do ministério do Senhor Jesus Cristo 800 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Mas se cumpriu. Olha só, o deserto e os lugares secos se alegrarão com isto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará a glória do Líbano. Se lhe deu bem como a excelência do Carmelo e de Saron, eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Isto aqui fala do ministério profícuo do Senhor Jesus Cristo. Esta profecia, através dos lábios do profeta Isaías, conforme eu lhes falei, 800 anos antes do nascimento de Jesus, Deus já estava falando através dos lábios do profeta Isaías como seria o ministério do Senhor Jesus Cristo, com curas, libertações, visões dos cegos, a cura, da restauração das vistas, abertura de prisão dos presos, Isaías 61 diz, e também a cura de surdez, a língua que seria destravada, a fala dos mudos, os mudos iriam falar. Por quê? O ministério de Jesus Cristo se materializou aqui na terra para desfazer as obras de Satanás. E quando o Senhor Jesus, então, começa a trabalhar na vida deste moço, ele pergunta:
você vê alguma coisa? Aleluia. E levantou ele os olhos e disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Quando este homem declara que ele vê os homens, mas via como árvores, dá a entender que um dia ele teve a visão boa, mas por alguma razão ele perdeu a sua visão. Por algum motivo de enfermidade ou algum acidente, ele perdeu a visão, mas o Senhor Jesus estava restaurando-lhe a visão. Jesus então pergunta: você vê alguma coisa? Ele diz: vejo os homens como árvores. Por que o Senhor Jesus pergunta a ele e não lhe cura imediatamente? Nós encontramos aqui o Senhor Jesus curando aquele homem por etapas. Na primeira etapa ele vê os homens como árvores. Mas, como Deus não faz nada pela metade, o versículo 25 diz: depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Glória a Deus! Na segunda etapa, quando Jesus toca com os seus dedos nos seus globos oculares, aleluia, a visão fica nítida e perfeita. Por que Jesus curou aquele homem em duas etapas? Deixa eu te dizer, a Bíblia vai dizer que os discípulos, neste momento, estavam confusos espiritualmente, tal qual este cego foi curado, e a primeira visão deles era embaraçada, a primeira visão deste cego era embaraçada, e Jesus então aperfeiçoou a cura, e então restaurou completamente, tocou pela segunda vez, eles ficaram curados. Esta dupla etapa aqui da cura deste moço está representada na visão dos discípulos. Em primeira instância, eles não tinham a sua visão espiritual totalmente curada, restaurada. Assim tem muitos dentro da casa de Deus, estão confusos, têm confusão nos ouvidos, nos olhos. Eles veem, mas são cegos espiritualmente, só veem fisicamente. Eles têm ouvidos, mas não ouvem o que o Espírito Santo lhes fala. Eles têm boca, mas são mudos para testemunhar das glórias de Deus. Aleluia! Mas após a ascensão de Cristo, aleluia, esses discípulos, os mesmos que tinham confusão na sua visão espiritual, teriam seus olhos abertos, porque o Espírito Santo seria derramado sobre eles totalmente na sua plenitude no dia de Pentecostes. Veja quem foi Pedro depois do Pentecostes e veja quem era Pedro antes do Pentecostes. Antes do Pentecostes, Pedro negou Jesus 3 vezes. Antes do Pentecostes, Pedro arrancou a orelha do soldado. Antes do Pentecostes, Pedro, ele era uma pessoa totalmente grosseira, mas depois do Pentecostes, Pedro curou o coxo na unção do Espírito Santo. Depois do Pentecostes, Pedro pregou com ousadia na primeira pregação. Quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. Pedro pregou novamente depois do Pentecostes e quase 2.000 almas aceitam, quase 5.000 almas aceitam a Cristo como Salvador. Pedro continuou curando a muitos, porque a diferença veio depois do Pentecostes. Aleluia! É maravilhoso o operar de Deus. Glória a Deus. Quando Jesus toca a segunda vez, ele olha firmemente e ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. Aleluia! Aquele homem passou a ver distintamente. Eu quero dizer que a obra do Senhor
será completa na sua vida a partir de hoje. Deus está completando um milagre na sua vida a partir de hoje. Deus está trabalhando na sua vida. Um grande operar maravilhoso de Deus está acontecendo. Mas Ele te chama para um particular. Aleluia. E para finalizar esta palavra, olha o que Jesus disse para o homem que teve a visão restaurada. E mandou para a sua casa dizendo: não entres na aldeia. Primeira lição que eu aprendo. Por que Jesus não mandou aquele homem voltar pela aldeia de Betsaida, onde eles estavam no início deste episódio? É porque eu lhes disse que em Betsaida o povo zombava de Jesus. Tinha descrédito ao operar maravilhoso de Jesus. Já na casa daquele homem, não existia descrédito à pessoa de Jesus. E outra lição que eu aprendo quando Jesus manda aquele homem de volta para sua casa e não permite ele voltar pelo caminho que iria trafegar dentro de Betsaida. Porque Jesus não queria que o seu milagre fosse uma obra do acaso, fosse comparado até mesmo como uma manifestação atrativa. Jesus não veio para criar palco, até mesmo para demonstração como que se faz em circos, em teatro, cinemas. Não. O poder de Deus não é uma demonstração teatral. O poder de Deus não pode ser visto como uma apresentação de palco. O poder de Deus, ele é manifesto com um objetivo. Se você se lembra, conforme eu li para você em Lucas capítulo 7, quando Jesus ressuscita o filho daquela mulher que era viúva, aleluia, olha o que aconteceu. Um dos grandes milagres que Jesus realizou ali na saída da cidade de Naim, e qual foi o propósito de Jesus ressuscitar aquele moço? Vou ler para você o versículo 16 de Lucas capítulo 7. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. O propósito do Senhor Jesus mandar aquele cego para a sua casa de volta e não entrar na aldeia de Betsaida é porque o cego sabia quem havia lhe curado. Não foi um tagarelo, foi um profeta do Senhor, Jesus, aquele que falava em nome de Deus, o Messias, o enviado por Deus, o próprio Deus em pessoa estava ali, e de todos se apoderou o temor. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim, o temor de Deus veio sobre o povo. Naquele momento, quando Jesus despede o cego, ele viu temor no cego, mas não viu temor na multidão. Olha a diferença. E glorificavam a Deus. Aleluia. O cego, com certeza, estava adorando a Deus, louvando a Deus. Mas na multidão de Betsaida não existia nenhuma demonstração de glorificação a Deus. É só você ler Mateus capítulo 11, do verso 21 ao 24, que é o contexto base que eu estou lhe dando para atestar o que lhes prego neste momento. Aleluia. Lá em Naim, caiu o temor de Deus sobre o povo. O povo glorificava a Deus e começaram a dizer: um grande profeta
de Deus se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Eles reconheciam que era o operar de Deus. Resumindo, eu finalizo esta palavra. Deus quer ser reconhecido. O Senhor quer ser reconhecido. O Senhor não nos chamou para fazer show. O Senhor não nos chamou para fazermos palco. O Senhor quer manifestar a sua glória e o seu poder onde existe fé. E eu quero nesta hora, em nome de Jesus, ministrar um milagre, ministrar a cura. Não importa o tipo de enfermidade que você esteja enfrentando. Você que assistiu esta mensagem até agora no final, por você ter ficado até agora no final, eu ministro agora a cura para qualquer tipo de doença que estiver no teu corpo. A unção de Deus pelo poder da palavra que estou pregando vai entrar no teu corpo agora, do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. Seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, 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 glória a Deus. E que a tua casa seja envolvida pela glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E também eu quero nesta hora finalizar esta palavra dizendo que, assim como Jesus aperfeiçoou e curou aquele cego por etapas, não estranhe se você for ao culto pela primeira vez e não viu o milagre se completando, é porque Deus está trabalhando na sua fé. Quando o Senhor usou as etapas na vida do cego, foi porque ele viu que o cego não estava preparado pro momento, naquele momento, para receber a cura de imediato. Então o Senhor usou as etapas, mas não deixou de curar o cego. Nas etapas, o Senhor trabalhou a fé. Nas etapas, o Senhor trabalhou o interior daquele homem. Nas etapas, o Senhor curou feridas da alma. E quando o Senhor cura aquele homem na sua totalidade, ele já estava curado por dentro e por fora. E que a mão do Todo-Poderoso esteja alcançando a sua vida neste momento, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu quero também dizer para você que ainda que não aceitou a Cristo como Salvador, você tem a mais linda e honrosa oportunidade da sua vida, de que é entregar a sua alma para Jesus. Aceite ao Senhor Jesus como seu Salvador. Peça para que Ele escreva o seu nome no livro da vida e frequente uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e diga que você aceitou ao Senhor Jesus ao assistir essa pregação. E você, servo de Deus, seja edificado, seja abençoado pelo poder desta palavra, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Deus nos abençoe. Amém.